Falando da razão de ser da exposição, sabemos que há um problema sério com os horários e a organização de trabalho dos docentes. Há abusos, há ilegalidades e não são casos isolados que decorram exclusivamente de interpretações pessoais de diretores ou diretoras ou do mau uso episódico da autonomia que o Ministério lhes concede quando convém ao Ministério. São abusos e ilegalidades recorrentes e generalizados. Por exemplo, obrigar os professores a fazer parte substancial do trabalho de forma gratuita, para além das 35 horas semanais, em prejuízo do tempo que não havia de ser tempo de trabalho, este é um abuso recorrente e generalizado. É uma ilegalidade. Um outro exemplo seria apontar aqui a subversão de regras de organização do trabalho docente, manipulando para fazer face à falta de investimento e de recursos, manipulando a natureza letiva ou não letiva das tarefas incluídas nos horários de trabalho. São abusos e ilegalidades que o Ministério, de forma interesseira, finge não ver. Não esclarece nem corrige, não obstante as insistências que a FEMPROF vem fazendo ao longo dos anos. Ao Ministério não lhe convém regularizar o que está mal, acabar com o sobretrabalho e repor a legalidade. Os professores que aguentem a sobrecarga e o desgaste acrescidos. Este é, lamentavelmente, o pensamento do Ministério e do Governo. A exposição que temos aqui pretende denunciar tal postura do Ministério da Educação e dos seus responsáveis em concreto. A exposição é pretexto, vai ser pretexto também, para a entrega, agora em mão, de mais um lote de horários que ilustram, ao contrário do que se tem ouvido em declarações desses responsáveis do Ministério, ilustram problemas que existem e a necessidade de reposição da lei que a FEMPROF aqui volta a exigir. Esta será já a quinta remessa de horários com ilegalidades que é entregue ao Secretário de Estado, João Costa. Até ao momento, sem que ele se digne responder aos problemas identificados, não obstante a entrega de exemplos, responder a uma solicitação do próprio governante, que já por mais de uma vez pretendeu transmitir a ideia de que não existe qualquer problema, qualquer ilegalidade com os horários e a organização do trabalho dos professores e educadores. O que é falso isto que tenta transmitir, e isso o demonstramos com os materiais aqui expostos. O Ministério da Educação mente e não age de boa fé. O Ministério, ao serviço das prioridades políticas e orçamentais do Governo, não quer gastar o que se impõe, o que é necessário com o trabalho docente nas nossas escolas. E por isso, aliás, que tenta apagar tempo de serviço que os professores cumpriram. É por isso que retém docentes com 20 e 30 anos de serviço em níveis iniciais ou a menos de meio da carreira. É por isso, por não querer gastar aquilo que se impõe e é necessário, que se prepara para voltar a atacar a carreira dos professores, deformando-a para a embaratecer. É por isso que continua a manter inaceitáveis níveis de precariedade laboral na profissão docente. E é por isso que sobrecarrega os professores e os seus horários e que promove e tolera todo o tipo de ilegalidades na sua organização, como demonstramos com os exemplos de horários que trouxemos aqui à exposição e que são apenas exemplos a somar a muitos outros que já nos chegaram e que a seu tempo continuaremos a fazer chegar também ao Secretário de Estado, ao Ministério da Educação. Para o Ministério, quanto mais carregar em cima dos professores que tem nas escolas, menos gastará com outros que, no entanto, são efetivamente necessários nessas escolas. O Ministério porta-se como um patrão sem escrúpulos. No seu interesse, subcarrega e explora os docentes. Paga salários com base nas 35 horas semanais, mas força consecutiva e conscientemente muitas mais horas de trabalho que não paga. É trabalho prestado de forma gratuita, em regime de sobretrabalho.
O Ministério e os seus responsáveis portam-se como patrões sem escrúpulos. Com a sua ação e as suas omissões, obrigam os professores ao desempenho de tarefas que não são as previstas e não são as aceitáveis. Tudo para resolver ou disfarçar insuficiências que se arrastam no tempo. A maior parte dos diretores é descaradamente conivente com a lógica sem escrúpulos do Ministério, até quando as ilegalidades são insufismáveis, e não faltam aí exemplos para o demonstrar. As lógicas da sobrecarga e do sobretrabalho estão entranhadas na gestão das escolas e dos agrupamentos e contagiaram diferentes níveis da administração educativa sob a batuta política do Ministério. O Ministério da Educação dá cobertura aos abusos dos diretores, tapa os olhos e legitima as ilegalidades. Insistimos, porta-se como um patrão sem escrúpulos que orienta a sua ação para intensificar a exploração dos seus trabalhadores. Colegas, posto isto, passo a palavra